Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo seu amor, por causa da redenção pelo sangue do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Nós te adoramos porque reconhecemos a tua bondade sobre nós. Abençoe esse trabalho pelo poder do Espírito Santo. Oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós temos visto como Paulo incentiva a igreja no tocante ao crescimento espiritual, especialmente pela unidade cristã. Ele nos encoraja dando uma injeção de ânimo. Foi como se ele dissesse, irmãos, se esforcem diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Na realidade, esse assunto é tão importante que Paulo se estenderá até o versículo 16. E aqui no nosso texto, nós temos uma orientação para se evitar o perigo de distorcer a natureza da unidade cristã. Certamente havia alguns membros da igreja de Éfeso mais proeminentes do que outros. Alguns exerciam funções mais importantes que outros. Então, Paulo prende a atenção da igreja sobre a importância da diversidade dos dons para a efetiva unidade, preocupando-se com os detalhes da unidade. Na realidade, quando a igreja se empenha por preservar a unidade cristã, necessariamente ela deve reconhecer a diversidade dos dons distribuídos a cada um dos membros cooperando na igreja, e tudo isso para a promoção do reino de Deus, o avanço do evangelho e o adiantamento da igreja. Devemos considerar a unidade cristã sob esse aspecto, ou seja, aceitar a diversidade dos dons entre os membros do corpo de Cristo. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema a diversidade dos dons. Eu chamo a atenção no versículo 7 para a concessão desses dons, graciosamente por meio de Cristo Jesus. Nós lemos, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça de Cristo é o coração da carta de Paulo, a essência da sua teologia. Ninguém pode receber coisa alguma se não for pela graça de Deus, que é o atributo mais excelente. Foi a graça quem nos elegeu antes da fundação do mundo. A graça é um favor imerecido, pois sua natureza se estende a indignos e inimigos. É muito fácil estender o nosso favor aos nossos amigos ou mesmo aos desconhecidos que eventualmente surgem na nossa vida para fazermos o bem. Mas agraciar os que nos odeiam, que nos fazem mal, que nos caluniam, é muito difícil e foi exatamente o que Deus fez em Cristo Jesus, porquanto estendeu a sua graça aos miseráveis que não mereciam. Então essa graça, esse favor, foi permitido e outorgado a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Observe que a graça está de acordo com o dom de Cristo, ou seja, o beneplácito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça. Assim como acontece muito hoje na igreja, existe o perigo das contendas e ciúmes por causa do empenho e apanágio de alguns pela razão dos privilégios. Paulo rogou na sua carta aos Filipenses para que Evode e Sintique pensassem concordemente no Senhor, porque elas juntas se esforçaram com ele no Evangelho. E por causa do perigo da desunião,
Paulo termina dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Porque a disputa, a contenda, o ciúme, compromete a unidade e tira a alegria da igreja. O problema ocorre quando os que recebem dons mais especiais desvalorizam os outros que não haviam sido tão ricamente dotados. Outro problema que ocorre é o perigo dos membros que não são tão munidos de dons sentirem-se desencorajados e inferiorizados por isso. Então Paulo lembra à igreja que cada um é por causa da graça de Cristo. Se são importantes, é pela graça. E se não são tão importantes, também é pela graça. Tiago, capítulo 1, versículos 9 e 10, e capítulo 2, versículo 5, diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 29, diz coisa semelhante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso, Paulo, ao dizer aos Efésios: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, foi para os encorajar a preservar diligentemente a unidade cristã, através das diversificações dos dons. O próprio Senhor Jesus disse ao jovem rico: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. É isso que devemos compreender, isto é, a importância de cada um dos membros da igreja, com vistas à unidade cristã. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, 6 e 11, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quando lembramos da graça de Deus em contraste com a nossa insuficiência, não deveríamos nos orgulhar da nossa posição. A introdução de Paulo para a igreja se empenhasse diligentemente pela unidade orgânica da igreja foi para que ela se revestisse do caráter de Deus. A igreja não é uma mesmice, uma uniformidade, como clones ou uma fabricação em massa, mas somos uma diversidade de forma variada, colorida, útil, para a gloriosa unidade cristã. Nós estudamos nos versículos de 1 a 3, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, quando o apóstolo afirmou que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, foi para que a arrogância, característica do nosso coração corrupto, fosse dissipada. Paulo alertou aos coríntios acerca desse assunto no capítulo 12, versículos 23 a 26. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado
em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Mas a passagem continua e temos uma unidade nos versículos de 8 a 10 que não é tão fácil sua interpretação, causando problemas no seu sentido. Nós lemos: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Alguns acham que essa é uma das passagens que Cristo, após sua crucificatura, morte e sepultamento, pregou no inferno. E isso tem dado margem por causa do credo apostólico, que contém a afirmação que Jesus, após ser crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ou à mansão dos mortos, ou ao inferno. Mas não devemos gastar as nossas energias nisso, e podemos afirmar com certeza que Cristo não desceu ao inferno e pregou aos mortos para declarar a sua vitória, humilhando os condenados. Como devemos interpretar esse texto? De forma mais simples e de acordo com o contexto, se utilizando da interjeição por isso. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Por isso aqui deve ser compreendido, portanto, de acordo com isso, ou seja, de acordo com o quê? De acordo com a distribuição gratuita dos dons por meio de Cristo Jesus. Paulo cita o Salmo 68, versículo 18, não para fazer apenas uma citação literal, mas para aplicá-la ao Senhor Jesus, consubstanciando aquilo que ele vinha dizendo. Nós lemos no Salmo 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Paulo cita esse saltério e o que se refere a Deus habitando no meio dos rebeldes, ele o aplica a Cristo. A interpretação mais natural é que quando Cristo subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, como sendo as regiões mais inferiores desse mundo perverso e mau, nessa terra contaminada por causa dos seus moradores. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo subiu vitorioso e cheio de glória, depois de ter vencido a morte, o pecado, o diabo, de forma resplendorosa. Foi assunto aos céus, um dia ele das regiões celestiais se despojou da sua glória, se despindo da sua majestade, vindo aqui nessa terra dar dons aos homens. A salvação é um dom inefável que realmente não há palavras para descrever, mas também os dons que ele reparte a cada um dos homens, segundo a sua boa vontade, de acordo com o seu santo e sábio conselho para a edificação da sua igreja, bem como sua unidade. Quando é-nos dito, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Realmente ele padeceu nas mãos dos miseráveis religiosos, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Foi escarnecido por homens ímpios, cuspidos por soldados ignorantes, foi crucificado, morto e sepultado. Esse é o sentido de regiões inferiores da terra. A segunda pessoa da Trindade assumiu a nossa natureza humana, mas sem pecado. Nasceu de Maria, veio a esse mundo, obedeceu perfeitamente até ser crucificado, morto e sepultado. Devemos entender que Cristo veio redimir os eleitos de Deus e capacitá-los com dons extraordinários. Ele, como Cordeiro vitorioso, é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veio distribuir dons que ele mesmo, segundo a sua livre e soberana vontade, concedeu ao seu povo para a edificação da sua igreja e a unidade dela.
Lá no Salmo 68, versículo 18, a ênfase é receber e aqui é distribuir. Mas na realidade essas duas coisas andam juntas, elas estão unidas. O Verbo se fez carne e veio a esse mundo, assumiu a nossa natureza humana pecaminosa, mas sem pecado. Realizou efetivamente a sua obra redentora, obedecendo ao Pai perfeitamente e cumprindo cabalmente a lei de Deus. E nessa condição de Deus homem, foi assunto aos céus. E lá, vitoriosamente, recebeu e foi premiado com a autoridade que ele já tinha antes da fundação do mundo. E sentou-se à direita do Pai com toda a glória e poder, o que inclui a sua autoridade e capacidade para conceder e distribuir os dons necessários aos homens para que a unidade da igreja seja preservada, para que não sejamos como caniços e meninos agitados de um lado para o outro por causa de toda sorte de ventos de doutrinas. O contexto histórico do Salmo 68 diz respeito às guerras que ocorriam entre as nações na época, cujos comandantes vitoriosos nas suas batalhas tinham direito aos despojos de guerra, possuindo os restos que caíam ou eram arrancados das nações inimigas e derrotadas. E de forma vitoriosa, esses generais com seus militares chegavam nas suas cidades com seus despojos de guerra e eram recebidos com aplausos e honrarias pelo povo. Sendo ovacionado por eles, os militares chegavam com os pertences dos inimigos derrotados e presenteavam o povo. E aqueles despojos angariados na guerra eram distribuídos para o povo gratuitamente. Percebe o que Cristo fez? Ele venceu a guerra contra Satanás e seus agentes e todos os que têm a marca da besta, e derrotando-os em favor do seu povo, foi glorificado pelo Pai, que ficou satisfeito com a sua obra aqui na terra, sentou-se à sua direita e distribuiu os dons ao seu povo. Foi isso que o nosso grande general fez. Que grande batalha nosso Redentor conquistou aqui nessa terra, sofrendo várias tentações, provações e privações em favor do seu povo e através da sua obra triunfante. Após a sua morte e ascensão aos céus, ele distribuiu os dons gratuitamente ao seu povo. Observe o nosso texto no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Isso foi o que aconteceu. Ele nos qualifica e capacita para o seu serviço e para a preservação da unidade cristã. Essa graça concedida a cada um de nós não é proveniente das nossas habilidades para falar, ou cantar, ou fazer, ou fabricar, mas é dom gratuito dele. Nós lemos no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Não temos motivos para nos gloriar em nada. Éramos cativos de Satanás. Não podemos ter inveja ou ciúmes ou pensarmos que não somos importantes dentro do corpo. Porque o que nós temos foi dado pelo nosso grande general gratuitamente pela sua graça. É o Senhor Jesus que enche todas as coisas. Ele é quem é o vitorioso de todas as coisas, e dono, e capacitado e autorizado para cuidar e abençoar a sua igreja. Que Deus nos dê a graça de ficarmos satisfeitos com tudo que Ele nos tem dado, seja nas maiores ou menores proporções, mas que Ele nos dê a graça de aprimorarmos cada vez mais e utilizarmos cada vez mais desses dons gratuitos e distribuídos livremente por Ele, para o louvor da glória do seu nome. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.